Capítulo 1. O encontro inesperado. O café estava agitado naquela manhã fria de inverno em Buenos Aires. O ruído das xícaras batendo nas mesas, o murmúrio de conversas apressadas e o cheiro de café torrado se misturavam no ar. Juan estava sentado em uma das mesas mais afastadas, o olhar fixo no celular, ignorando o mundo à sua volta. O escritório estava em crise, o trabalho havia se tornado um fardo, e apesar de estar acostumado a sentir o peso do fracasso, hoje era diferente. O vazio parecia maior, mais denso. Ele ajeitou a gravata, passou a mão nos cabelos escuros e curtos, e suspirou. Já não havia mais prazer nas coisas que costumavam lhe dar satisfação. O café amargo entre os dedos parecia mais uma obrigação do que uma escolha. Sua vida havia se tornado uma série de tarefas sem fim, todas destinadas a mantê-lo ocupado o suficiente para que não pensasse no que realmente queria. Foi então que ela entrou. Vitória. Ele a reconheceu antes mesmo de ouvir sua risada. Era impossível não notar alguém como ela, jovem, vibrante, com uma energia que parecia preencher a sala inteira. Ela entrou apressada, com uma jaqueta vermelha que contrastava com o cinza da cidade. Seus cabelos escuros estavam bagunçados, e ela carregava uma bolsa grande demais para ser prática, mas com um estilo que exalava confiança. Ela olhou ao redor, seus olhos finalmente se fixando na mesa de Juan. Ele não sabia o que a havia atraído até ali, mas, antes que pudesse reagir, ela já estava se aproximando. Com licença, você é Juan, não é? Sua voz era suave, mas firme, o tipo de voz que fazia você querer ouvir mais. Juan olhou para cima surpreso. Ele não a conhecia e seu olhar cauteloso a fez parar por um momento. O que ela queria com ele? Ele não tinha tempo para interações casuais, muito menos para pessoas que pareciam ter mais energia do que deveria ser permitido. E você? Vitória. Estamos com o mesmo horário de reunião. Acho que o destino nos uniu aqui. Ela sorriu, com um brilho que ele logo desconfiou ser mais uma fachada de sua jovialidade. Juan sentiu um leve desconforto. Ela era jovem demais para estar ali, com esse ar de quem ainda tinha muito a aprender. Ele, por outro lado, se sentia cada vez mais cansado de lidar com as expectativas do mundo. Não sei se é o destino. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou com uma indiferença que ele não conseguia disfarçar. Ela riu de novo, de forma genuína, como se ele tivesse feito uma piada. A risada dele soou fria e distante. Ela não entendia. Estou tentando salvar minha pele. Sou escritora ou algo assim. Vou tentar não ocupar muito do seu tempo. Não sou fã de cerimônias. Mas você parecia amarrado demais no seu café. Ela apontou para a xícara dele, ainda praticamente cheia. Juan a observou por um momento com um olhar crítico. Ela falava rápido demais, como se estivesse tentando se convencer de algo, ou talvez tentando esconder o desconforto com sua própria presença. Ele sabia que esse tipo de atitude era comum entre pessoas que estavam perdendo o controle de suas vidas. Não vejo sentido em perder tempo com qualquer coisa que não seja essencial, respondeu, seus olhos nunca deixando os dela. Ela franziu a testa, claramente desconcertada pela resposta seca. Mas ao invés de se afastar, ela parecia mais curiosa. E o que é essencial para você? Perguntou ela, agora com mais interesse. Juan hesitou por um momento. Ele não queria abrir aquele tipo de conversa. Não com alguém como ela. Mas havia algo na maneira como ela o observava que parecia desafiar sua apatia. O trabalho. Cumprir o que se espera de mim, ele disse, e logo em seguida se arrependeu. Sua voz soou mais fria do que ele gostaria. Vitória deu um passo atrás, como se tivesse finalmente entendido a distância que ele colocava entre eles. Ela olhou para ele, estudando-o com uma intensidade que ele não podia desviar. E entendi. Parece sufocante. Ele se permitiu um sorriso pequeno e quase imperceptível. Sufocante é uma boa palavra. Mas e você? O que está fazendo da sua vida? Ela não hesitou. Eu estou tentando encontrar um caminho que não seja só seguir uma linha reta, sem cor, sem alma. Eu quero viver de verdade. Não apenas existir. Ela disse com um olhar que refletia uma paixão que Juan achava incompreensível. O tipo de desejo que ele perderá há muito tempo. O silêncio se arrastou por alguns segundos, e pela primeira vez, ele sentiu uma fissura em sua parede de indiferença. Ele não sabia se estava se sentindo irritado com a maneira como ela o observava ou se estava, de algum modo, se incomodando com o fato de que ela ainda acreditava que a vida poderia ser diferente. Algo dentro dele se agitava, mas ele não soube como reagir. Vitória respirou fundo, como se preparasse para uma batalha. Vamos ver no que isso dá. Não me importo se você é cínico ou se está perdendo a fé na vida, Juan. Só sei que você não vai me convencer de que a vida tem que ser essa, prisão.
Juan levantou uma sobrancelha, desafiado. Ela sabia como mexer com ele. E apesar de não querer admitir, uma parte dele a respeitava por isso. Mas ele não estava pronto para mudar. Vamos ver, então, ele respondeu, sua voz carregada de uma frieza calculada. O olhar de Vitória se manteve firme, mas havia algo nos olhos dela que sugeria que ela não tinha medo. Ao contrário, ela parecia pronta para enfrentar o que quer que fosse. E de alguma forma, isso o deixou mais desconfortável do que qualquer coisa que já tivesse experimentado. O encontro no café havia sido apenas o primeiro de muitos, embora Juan se pegasse pensando nele mais vezes do que gostaria. Vitória não saía de sua mente. Ela estava em todos os cantos da cidade, em todos os momentos de silêncio que ele tentava preencher com seu trabalho. Ela parecia ter o dom de aparecer nas horas mais inesperadas, desafiando sua apatia com uma energia que ele não sabia lidar. Nos dias seguintes, os encontros foram se tornando mais frequentes. Não porque Juan tivesse a intenção de ver Vitória novamente, ele estava longe de ser alguém que buscava novas conexões, especialmente com pessoas como ela. Mas ao mesmo tempo havia algo irresistível em sua presença, algo que o atraía e o incomodava de maneira desconcertante. Foi em uma tarde nublada que se encontraram novamente, desta vez no pequeno parque onde Juan costumava caminhar para espairecer. Ele não estava particularmente interessado em caminhar com ela, mas Vitória apareceu de repente, como se o destino tivesse armado mais um de seus encontros forçados. Achei que você não fosse aparecer, disse ela com um sorriso travesso, enquanto se aproximava. Ele olhou para ela por um momento, sem saber ao certo o que pensar. Ela parecia tão espontânea, tão sem barreiras. E isso era o oposto de tudo que ele representava. Ele era calculista, controlado. Ela era livre e instável, e isso fazia questionar sua própria estrutura de vida. Eu não tenho muito tempo, Juan respondeu, tentando manter a distância, mas sua voz soou mais cansada do que o habitual. Ela o observou com um olhar penetrante, como se soubesse o que ele estava tentando esconder. Ah, sempre com pressa, não é? Nunca para. Você precisa aprender a desacelerar, Juan, ou vai acabar perdendo algo importante. Ela disse com uma leveza que o fez se questionar se ela realmente sabia do que estava falando. Ele não respondeu de imediato, preferindo focar no caminho à frente, o vento frio bagunçando os fios de cabelo que escapavam de seu coque bagunçado. A cidade parecia estar em uma espécie de espera silenciosa, e ele sentiu que estava no meio de algo que não entendia. Vitória o observava com atenção, como se o estivesse desafiando a ceder um pouco mais. Ele não queria ceder, não queria se mostrar vulnerável, mas ao mesmo tempo ele sabia que ela estava ali por um motivo. Algo naquelas conversas rápidas e intensas parecia tocá-lo de um jeito que ele não podia ignorar. Eu não preciso desacelerar. A vida é assim, ele disse, mais por convicção do que por verdade. Às vezes a gente tem que seguir o que se espera de nós, sem questionar. Isso é o que me mantém de pé. Vitória parou de andar e o encarou, o olhar mais sério do que ele estava acostumado. Isso não é viver, Juan. Isso é apenas existir. Você está apenas passando pelos dias sem realmente viver. Eu já fiz isso por muito tempo, até perceber que estava me matando aos poucos, ela disse, a voz mais baixa, quase vulnerável. Pela primeira vez, ele viu algo que não era apenas a fachada de confiança dela. Havia um fundo de dor, uma fragilidade que ele não imaginava que existisse. Aquelas palavras o atingiram de forma estranha. Por um momento, ele teve a sensação de que ela estava falando de si mesma, mas também de ele mesmo. O que ele estava fazendo com sua vida? Era isso que ele queria? Viver no piloto automático, sem realmente se entregar a nada? Ele olhou para ela, seus olhos agora mais suaves, mas o peso do silêncio se instalou entre eles. Você não entende. Eu não posso. Ele começou, mas se calou. Não sabia como terminar a frase. Não sabia como colocar em palavras tudo o que sentia. Vitória caminhou até ele, ficando ao seu lado, mas sem tocá-lo. Ela parecia tão pequena e ao mesmo tempo tão grande, como se estivesse tentando absorver o mundo inteiro com apenas um olhar. Eu entendo. Talvez eu seja jovem demais para entender todas as complexidades da vida, mas eu sei o que é se perder de si mesmo. Eu sei como é olhar para trás e perceber que o que você achava ser essencial não era nada disso. Não precisa ser assim, ela falou, agora mais suave, com uma sinceridade que fez o coração dele apertar. Juan respirou fundo, tentando afastar o desconforto que sentia. Ela o estava desnudando de uma maneira que ele não estava preparado para lidar. Eu já vi isso antes, Vitória. Eu já passei por isso, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Não sou alguém que se permite mudar. Não mais. Vitória não respondeu imediatamente. Ela apenas o observou com um olhar que parecia carregado de empatia.
Então, com um sorriso, ela fez uma proposta. Vamos fazer um trato. Eu te desafio a dar uma chance à mudança. Só por um dia, Juan. Só um dia. Não precisa mudar tudo de uma vez, mas tente ver as coisas de uma forma diferente. Prometo que não vai ser tão ruim. Juan a observou claramente cético. Ele não acreditava nas mudanças rápidas, nas soluções fáceis. A vida não era assim. Mas por algum motivo que ele não queria admitir, o desafio dela despertava algo dentro dele. Algo que ele não sentia há anos. E se eu recusar? Ele perguntou com um sorriso irônico. Vitória riu, e de algum modo, isso fez o ambiente ao redor deles parecer mais leve. Então eu vou tentar de novo. Até você não conseguir mais resistir. Ela disse com uma confiança que ele não podia ignorar. Ele olhou para ela, seus olhos profundamente céticos, mas também curiosos. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse hora de olhar para a vida de um jeito diferente, mesmo que ele não soubesse como. Ele suspirou, sentindo uma estranha sensação de que o jogo havia começado. Está bem. Um dia. Só um, ele disse, finalmente cedendo, mas com a certeza de que ele estava longe de estar pronto para a mudança que ela parecia prometer. Ela sorriu, um sorriso de vitória. Vamos ver onde isso nos leva. Curta para um capítulo 3.